pra votar. E-Título. Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O E-Título tem o número do título do eleitor no local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o E-Título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Boa tarde a todas e a todos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão extraordinária de hoje, dia 14 de setembro de 2024, às 15 horas e 10 minutos. Às 15 horas e 10 minutos. O senhor secretário, para a leitura da ata. Peço dispensa, senhor presidente. Por requerida dispensa, portanto, vamos passar ao segundo item da pauta. Passagem de leitura de acórdão. Não havendo, vamos passar ao terceiro item. Julgamentos. Há algum processo para adiar? Em alguma preferência? Há pedido de sustentação oral? Sim, excelência. Então vamos anunciar. Qual é o item? Terceiro item da pauta, PJE número 0600-239, dígito 77, 2024, 604, 0006. Recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente coligação juntos por uma na mão melhor. Advogados, Bruno da Cunha Moreira e outro. Recorrida, Heredina Gonçalves de Matos, advogado, Generval Francisco Amorim. Terceiro interessado, Partido União Brasil de Anamã. Relatora deste recurso, doutora Gisele Falcone Bettino. Há pedido de sustentação pela parte recorrente, a pessoa do doutor Bruno da Cunha Moreira. OAB AM 17721. Com a palavra, a eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais membros dessa corte, o doutor representante do Ministério Público Eleitoral, os advogados presentes. Senhor presidente, eu pediria a dispensa da leitura do relatório que seja ouvido o advogado do requerente. Vossa Excelência, doutor Bruno, dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Então, Vossa Excelência tem um prazo regimental, a partir de agora, informar o vosso nome completo e o número da vossa OAB. Pode iniciar. Meu nome é Bruno da Cunha Moreira, OAB 17.721. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do presidente desembargador João Simões e aos demais presentes aqui. O presente caso, ele se trata de uma ação de impugnação de candidatura por ausência de descompatibilização de fato. Inicialmente, a gente esclarece que houve a descompatibilização formal da pretexta candidata, contudo, não houve a descompatibilização de fato. Em um cenário fático sobre isso, a candidata ela era secretária, de saúde do município de Anamã. Ocorre que ela continua a praticar atos com o grupo do prefeito e atos da prefeitura. Inicialmente, ela constava ainda no portal da transparência no site da prefeitura como secretária, o seu nome, inclusive o seu e-mail, que só foi retirado após decisão judicial no dia 21/8. Após o protocolo da ação de impugnação. Ou seja, a prefeitura manteve essas informações lá. No dia 12/8, isso está registrado nos autos, a pretexta candidata, hora recorrida, ela fez parte de um evento, de uma entrega de cheques em razão de um campeonato de futebol que aconteceu em uma das comunidades do município. Naquele campeonato, ela registrou fotos com o cheque e com o time vencedor, fotos essas que são, pela foto que posta nos autos, você consegue ver a data, que é no dia 12/8 de 2024, ou seja, durante a campanha eleitoral, e também o slogan da prefeitura. O evento ele foi patrocinado pela prefeitura, ou seja, há uma relação direta entre a candidata e a prefeitura. É interessante a gente mencionar aqui
que a descompatibilização, nos casos de secretário, ela tem uma finalidade de quê? De que o candidato não utilize o cargo para ter influência no pleito. A ausência o fato de haver descompatibilização formal no município do interior, em que, nesse caso, também reitero que não foi divulgado essa descompatibilização, e esses atos em que a candidata continua a fazer campanha com o prefeito, participa de entregas de cheques com o prefeito, faz com que o eleitor acredite que ela ainda faz parte da prefeitura ou que, se votar nela, vai ter benefícios. O prefeito, naquela localidade, ele não pode ser reeleito. E a candidata faz parte do grupo dele porque era secretária do seu governo. E ele faz e pratica atos de campanha com a candidata. Inclusive o slogan que nós trazemos nos autos também da candidata remetem às cores da prefeitura. Ou seja, nesse caso, o que o tribunal precisa analisar, de fato, é a influência dessa ausência de descompatibilização de fato no pleito eleitoral. Nós estamos falando de um município pequeno, em que qualquer vantagem que um candidato a vereador tenha sobre outro, seja a mera participação em eventos da prefeitura, em que se dá cheques, e nesse caso, de R$5.000 e de R$1.500, vai influenciar no eleitor, vai influenciar no pleito. Então, com base nesses argumentos, nós pedimos que seja reformada a sentença e que seja indeferido o registro de candidatura da hora recorrida. Obrigado, excelência. Agradecemos a Vossa Excelência. A palavra do eminente procurador. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, senhores membros, advogados, servidores e demais presentes. Como bem exposto por sua excelência, o advogado na tribuna, trata-se de recurso interposto pela coligação Juntos por uma ANAMã Melhor contra a sentença que deferiu o registro de candidatura da senhora Enedina Gonçalves de Matos. De fato, a questão controvertida é a ausência de desincompatibilização de fato. Houve a exoneração do cargo de secretária de saúde e, portanto, houve sim a desincompatibilização formal. Em relação a essa suposta ausência de desincompatibilização de fato, eu peço aqui licença para discordar de sua excelência, o advogado que estou na tribuna, e vou manter o posicionamento ministerial que foi exposto nos autos. Aqui eu até faço uma pequena retificação, porque no parecer escrito eu afirmo que não é possível saber a data em que o evento ocorreu. Mas acompanhando aqui a sustentação de sua excelência advogado, eu dei uso na imagem e vi que de fato o evento aconteceu no dia 12 de agosto. Então eu passo a analisar a natureza do evento. Então estamos falando de uma ex-secretária de saúde. Será que ela continua a exercer essa função na prática? Eu entendo que não. Houve aqui a demonstração de que ela participou de um evento que era um campeonato de futebol. Então, também exigir que uma ex-servidora da prefeitura não participe de nenhum evento político, que se dissocie completamente da administração, me parece que é um ônus demasiadamente exagerado. Então, eu não vejo aqui uma ausência de desincompatibilização de fato. Entendo que a candidata preenche todos os requisitos para ter seu registro de candidatura deferido, e, portanto, me manifesto pela manutenção da sentença, pelo deferimento do registro e, portanto, pelo desprovimento do recurso. Bueno, com a palavra, eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Meu voto está em total harmonia com o parecer ministerial, então peço permissão de Vossa Excelência para julgar através da leitura da emenda. Pode prosseguir. Recurso eleitoral, pedido de registro de candidatura, impugnação, desincompatibilização, atendimento do prazo, conjunto probatório insuficiente a demonstrar o alegado, recurso desprovido. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedente a AIRC, que alega ausência de desincompatibilização, deferindo o pedido de registro de candidatura da recorrida. Consta dos autos decreto municipal de exoneração da recorrida do cargo de secretária de saúde municipal, dentro do prazo exigido pela Lei Complementar número 64 de 1990. Não há elementos de prova que demonstrem que a recorrida, após se desincompatibilizar, continuou praticando atos e tarefas dos quais deveria se desincompatibilizar.
recurso conhecido, mas desprovido. É o voto, senhor presidente, demais membros. Está em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra, por favor. Pois não, doutor Fabrício, com a palavra. Muito obrigado. Saúdo Vossa Excelência, os nobres pares, doutor Procurador Regional Eleitoral, nosso secretário, doutor Eric, senhores advogados presentes, de modo geral, todos que nos acompanham. Senhor presidente, examinando de forma perfunctória os autos e observando a sustentação oral da tribuna do seu excelência advogado, percebo aqui que o ato de desincompatibilizar formalmente foi realizado. Entretanto, existe nos autos vasta documentação que aponta fotos, cheques e a participação efetiva da ex-secretária de saúde do município, ex-secretária. Nós estamos lidando com o caso do interior do estado, município de Anamã. Sabemos que a população do interior, muitas vezes, não tem essa noção de quem é secretário e quem não é secretário. Não basta não ser formalmente, tem que parecer não ser. Então, diante dessa documentação constante dos autos, eu vou pedir vista dos autos, já me comprometendo a trazer na segunda-feira, que ainda estaremos no prazo, para apresentar meu voto escrito. Alguém quer adiantar o voto? Não havendo, portanto, o processo fica suspenso com vista ao doutor Fabrício. Vamos seguir, doutor Eric. Tem outro? Eu vou... É porque o advogado teve o requerimento protocolado no PJS, sustentação oral, e a equipe acabou de verificar, e mandamos o link para o advogado. Entendi. Mas a gente está aguardando a entrada na sessão, na sala, e aí a gente tem... seria o sexto item da pauta. Mas a gente pode passar para o 11º, que também há um pedido de sustentação oral. Então vamos a ele. Ao 11º, enquanto o outro advogado ele se habilita. Pode anunciar o 11º. Primeiro item da pauta, com pedido de sustentação oral, PJE número 0600-119, dígito 71, 2024, 604, 0026. Recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Josiane Siqueira Carneiro, advogada, doutora Maria Auxiliadora dos Santos Benigno, terceiro interessado, Diretório Municipal do Partido Progressista de Barreirinha, relatora deste recurso, doutora Maria Elisa Andrade. Há pedido de sustentação na pessoa do doutor André dos Santos Mesquita. Bueno, com a palavra eminente relator. Muito obrigada, senhor presidente. Também gostaria de saudar todos os colegas de corte, advogados, servidores, todos que nos assistem, e faço na pessoa do doutor João Simões, que preside essa sessão. Gostaria de pedir dispensa da leitura do relatório para passarmos logo à sustentação oral e, na sequência, ao artigo do Ministério Público. O advogado já está presente? Então, doutor Balheiro está presente. Você está nos ouvindo, doutor Balheiro? Estou sim, excelência. Então, vamos, no caso, foi anunciado o 11º, mas enquanto o advogado está acessando o sistema, vamos voltar ao Pode anunciar o sexto processo. Sexto item da pauta, com pedido de sustentação oral, PJE número 0600-186, dígito 87, 2024, 604-0009. É um recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Randolfo Seabra Lima, advogado, Dr. Francisco Rodrigo Balheiro e outros. Relatora deste recurso, doutora Gisele Falcone Medina. A pedido de sustentação pela parte recorrente, na pessoa do Dr. Francisco Rodrigo Balheiro. Com a palavra eminente relatora. Não estamos ouvindo Vossa Excelência, doutor José.
Desculpa, senhor presidente. Normalmente faz dispensa da leitura do relatório e que seja dada a palavra ao advogado do recorrente. Pois não. Então, vamos perguntar ao doutor Aguirre, Vossa Excelência, dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Então, Vossa Excelência pode iniciar a sustentação oral e, ao começar, informar o vosso nome completo e o número da vossa OAB a partir de agora. Francisco Rodrigues Balheiro, advogado, OAB-AM 2241. Senhor presidente, senhora relatora, ilustre procurador regional eleitoral e demais membros desse egrégio tribunal. A insurgência do recorrido com a sentença do meritíssimo juiz de Tefé, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura, ele se fundamenta exclusivamente no julgamento da ADI 4.988, cujo acórdão foi publicado no Diário Oficial da União e no DJU apenas no dia 28 do mês de agosto. Ou seja, após o pedido de registro do candidato, o Supremo Tribunal Federal, com uma questão que lhe incomodava bastante e uma ação que já dormitava há algum tempo, resolveu, para evitar que nesta eleição se repetissem julgamentos em que, em decorrência de decisões do TSE, e inclusive de súmula do TSE, que prescreve que aquelas pessoas que tiverem as contas no julgamento como não julgadas, o que ofende a gramática, ofende a lógica, ofende o bom senso, ofende o entendimento do homem comum, do homem que não tem essa profundidade para entender esse linguajar jurídico de uma pessoa que presta conta, fisicamente presta conta, e a justiça diz, não prestou conta. As contas foram não prestadas. Então, para acabar com isso e fazer uma mudança na jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal publicou o resultado do julgamento dessa DI, e aonde ficou expressamente consignado que a expressão prestação de contas que se contém no parágrafo 7º do artigo 11 da lei eleitoral, ele deve ser interpretado literalmente, não importando se esta prestação de contas teve irregularidades ou se esta prestação de contas não foi aprovada. Porque essa lei movida pelo Ministério Público pretendia que essa expressão que lá se contém no parágrafo 7º do artigo 11 da Lei das Eleições fosse entendida que prestação de contas significava não apenas você prestar contas fisicamente, mas também que as contas fossem aprovadas. Mas o Supremo foi além porque se trata de uma ação de controle concentrado. Então, aquilo como Canotino diz, que os julgamentos têm que ter harmonia com o ordenamento jurídico como um todo. Então, o Supremo foi além e disse que para que se cumpra o conceito de quitação eleitoral, que está escrito no parágrafo 7º do artigo 11 da Lei das Eleições, esta expressão, prestar contas, é quando o cidadão chega e presta conta, entrega a sua prestação de contas. Se ela está regular ou não, se falta um documento ou não, se ela foi aprovada ou não, isto não interessa. O legislador assim dispôs e assim deve ser entendido pelo Poder Judiciário. E foi isso que determinou o Supremo Tribunal Federal no julgamento dessa DI, que, como digo, foi publicada apenas no dia 28 do mês passado, ou seja,
há menos de 10 dias essa lei foi publicada, para fazer toda a mudança da jurisprudência que existe na Justiça Eleitoral. E eu lamento, sinceramente, que tanto o Ministério Público de Tefé quanto a Procuradoria-Geral da República, que oficiou perante esses autos, não tenham tido nenhuma consideração com o lamento do recorrente. Por quê? Porque nos pareceres, seja de primeira instância, seja no âmbito desse tribunal, não existe uma palavra a respeito dessa questão que aqui está sendo levantada. Então, senhora relatora, senhor presidente, senhores desembargadores, a designação do recorrente é para que a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal e que a todos obriga, a todos os tribunais, seja respeitada por essa Corte e dado provimento ao recurso do recorrente para que lhe seja deferido o registro de candidatura nos termos do artigo do parágrafo 7º do artigo 11 da Lei das Eleições e da decisão tomada no julgamento da ADI 4981. Muito obrigado, senhor. Olha, com a palavra, eminente procurador. Obrigado, senhor presidente. Aqui com as devidas vênias, a sua excelência, o advogado, eu vou ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso, devendo ser indeferido o registro de candidatura em razão da ausência de quitação eleitoral. Muito. Agora vamos ouvir a eminente relatora, a doutora Gisele Falcão. Obrigada, senhor presidente. Novamente, eu estou em total harmonia com o parecer do Ministério Público Eleitoral. Então, eu peço permissão para fazer o julgamento pela leitura da emenda. Pode prosseguir. Recurso eleitoral, ausência de quitação eleitoral, prestação de contas de campanha julgada não prestada, condição de elegibilidade e recurso provido. Cuida-se de recurso interposto por Rodolfo Seara Lima contra a sentença que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Tefé, Amazonas. O recorrente teve sua prestação de contas de campanha relativa às eleições de 2020 julgada não prestada, a impedir a obtenção de certidão de quitação eleitoral. Artigo 80, primeiro da Lei nº 9.504, de 97, e súmula do TSE, número 42. A regularização da situação de prestação de contas de campanha julgada não prestada apenas evita que os efeitos de impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral persistam após o fim da legislatura. Lei nº 9.504, de 97, artigo 80, parágrafo 1º, inciso 1. Configurada a ausência de condição de elegibilidade, na falta de certidão de quitação eleitoral do recorrido, é-se conhecer e dar provimento ao recurso. Recurso conhecido, mas desprovido. É o voto, senhor presidente. Doutora Gisele? Pois não. Eu acho que há duas situações aqui. E a respeito só porque o recurso está desprovido, mas em duas situações ele fala em provimento. Só para consertar aqui na emenda. Mas está em discussão. Em votação. Então, por unanimidade de votos. Excelência. Desculpa, meu microfone estava desligado, eu estava chamando. Tendo em vista a informação que trouxe o eminente advogado da tribuna, eu vou pedir vista desses autos para melhor examinar essa decisão do Supremo, se tem aplicação dos autos. Eu peço vista, excelência, dos autos. Pois não. Então, o desembargador aí pede vista dos autos. Eu pergunto se alguém vai adiantar o voto. Não havendo, portanto, o processo fica suspenso com vista ao ilustre desembargador aí. Então, como há uma informação aqui do 11º que o advogado desistiu da administração, mas de qualquer maneira já está, vamos dar preferência a esse julgamento, pode anunciar. 11º da volta. Pode esperar aqui, para que ele esteja. 11º item da pauta, PJE número 0600-119,
dígito 71, 2024, 604, 0026. Recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Josiane Siqueira Carneiro, advogada doutora Maria Auxiliadora dos Santos Benigno, terceiro interessado, Diretório Municipal do Partido Progressista de Barreirinha, a relatora deste recurso, doutora Maria Lisandade. Com a palavra, a eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Reiterando, como eu havia me manifestado mais cedo, né? Eu gostaria de pedir a dispensa da leitura do relatório para passarmos logo às manifestações do plenário. A palavra do outro procurador. É o 11º processo. Obrigado, senhor presidente. Apenas indago se não vai ter destinação oral, né? Não, existiu, pois não, perfeitamente. Então vejo que a senhora Josiane Siqueira Carneiro teve seu registro de candidatura indeferido, justamente por sua incidência no artigo 1º, inciso 1º, a linha G, da Lei Complementar 64 de 90. Adianto que a sentença deve ser mantida, que de fato a candidata incide na causa de inelegibilidade, e aqui passo a discorrer sobre os motivos que levam a essa conclusão de que a candidata está inelegível. Houve uma decisão do Tribunal de Contas que julgou as contas do Fundo Municipal de Saúde de Barreirinha, referentes ao exercício de 2014, e essa decisão transitou em julgado, sendo, portanto, irrecorrível. A recorrente ocupava a época a presidência do Fundo Municipal, atuando como ordenadora de despesas, de modo que estava no exercício de cargo público. Houve imputação do débito decorrente do julgamento das contas como irregulares, e não foi imposta exclusivamente sanção de multa. Além disso, não existe decisão oficial suspendendo ou anulando as decisões do TCE. Em relação ao dolo específico de praticar ato de improbidade administrativa, está demonstrado pela ausência de justificativas a cerca de 75% das despesas com combustível, inconsistência em processos licitatórios, restrições nas dispensas de licitação, inclusive não constando razões de escolha do fornecedor do bem, executante da obra ou prestador do serviço. Portanto, essas circunstâncias evidenciam a incidência na linha G, antes mencionada, portanto, o registro deve ser indeferido. Parecer ministerial nesse sentido pelo desprovimento do recurso. A palavra do eminente relator. Obrigada, senhor presidente. Em razão de algumas nuances e complexidades desse caso, eu vou passar a leitura do voto. O recurso preenche os requisitos legais devendo ser conhecido. No mérito, o recurso não merece provimento. A inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64 de 90, pressupõe para sua configuração os seguintes requisitos. 1. Rejeição das contas pelo Tribunal de Contas por decisão irrecorrível que impute débito ao prestador. 2. A decisão não tenha sido anulada ou suspensa pelo Poder Judiciário. E 3. A existência de nulidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. No caso dos autos, resta incontrovérsia a candidata, enquanto presidente do Fundo Municipal de Saúde de Barreirinha, teve suas contas referentes ao exercício de 2014 rejeitadas pelo TCE do Amazonas, por decisão irrecorrível na qual houve imputação de débito. Também controverso que não existe decisão judicial suspendendo ou anulando a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Dessa forma, cumpre a Corte apenas definir se as razões que ensejam a desaprovação das contas caracterizam ou não nulidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Feitas essas considerações, passa-se a análise do acordo da Corte de Contas, que atribuiu à recorrente, entre outras, responsabilidade pelas seguintes irregularidades. A. Ausência de justificativa para despesas com combustível no valor de R$ 170.180,34. B. Irregularidades graves em 3 procedimentos de dispensa de licitação. Ausência de razão da escolha do fornecedor do bem, executante da obra ou prestador de serviço, não consta juntada aos autos do original ou cópia autenticada ou conferida com o original dos documentos de habilitação exigidos
não consta a justificativa do preço, não consta o documento de aprovação dos projetos de pesquisa para os quais os bens serão alocados, não consta ratificação ou publicação de dispensa ou inexigibilidade de licitação na imprensa oficial no prazo de 5 dias a contar do recebimento do processo pela autoridade superior e não consta emissão de nota de empenho respectiva. Como se pode observar, as irregularidades detectadas são graves e não podem ser sanadas, tanto que foi imputado a candidato o débito de R$ 173.180,34. Já o ato doloso de improbidade administrativa está configurado pela ausência de comprovação da aplicação de recursos, pela liquidação irregular de despesas e principalmente pela violação de regras e princípios licitatórios. Ao contrário do que sustenta a recorrente, o despreparo e a ingenuidade não se constituem fundamento apto a justificar desvios e prejuízos ao erário, pois, como bem observado pelo Ministério Público, o dispêndio de recursos públicos não pode ser efetuado sem qualquer controle ou comprovação de sua destinação. Trata-se de atuação orientada pela boa-fé objetiva, depreendendo-se do comportamento objetivamente verificado se houve demonstração de respeito e cautela com a gestão da coisa pública, o que não se verifica no caso sob análise. Cito aqui alguns precedentes desta Corte em casos análogos, como o julgamento do recurso número 0660-253 da relatoria de Vitor Andrade Rios e Gomes, e também recurso 06.6742, acórdão número 06.6742, do nosso colega também, juiz federal, Márcio André Lopes Cavalcante. Nesse contexto, configurada a causa de inelegibilidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente. Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso. Como voto, senhor presidente? Está em discussão. Em votação. Portanto, com unanimidade de votos, o recurso está desprovido. Acordo lido e assinado. Vamos ao próximo ponto. Primeiro da pauta, né? Exatamente. Primeiro processo da pauta, PJE número 0600-121-29-2024-604-0030. Recurso eleitoral em registro de candidatura, grave, tendo como recorrente do Ministério Público Eleitoral, recorrido do Partido Podemos, Santa Isabel do Rio Negro, relatora deste recurso, doutora Maria Elisa Andrade. Este recurso foi apreciado na sessão deste dia 14 de setembro de 2024, na primeira sessão do dia. A relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer e descobrir o recurso interposto pelo recorrente. Divergência aberta pelo doutor Cássio Dragonte dos Santos, sentido de não conhecimento do recurso. Acompanhar o entendimento da relatora, proferiu seus votos, o doutor Diogo Oliveira Nogueira Franco, do doutor Fabrício Fatamarque, desembargador Ayrton Luiz Correia Gentil. Houve pedido de vista pelo doutor Marcelo Manuel da Costa Vieira. Bom, com palavra, então, o juiz Vistante, doutor Marcelo. Tá. Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todos. Senhor presidente, também faz parte do debate também o 14º processo, desculpa. Tem isso. 12º, né? É o segundo dessa pauta. Sim, perdão. É isso. Então, eu verei assim. É o primeiro e o segundo, né? Exatamente. Vai denunciar. Os dois estão na mesma situação. Sim, senhor, exatamente. Muito bom, senhor. Pode denunciar. Segundo processo da pauta, PJE número 0600-203-2023-2024-604-0061. Recurso eleitoral em registro de candidatura, DRAP, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido MDB de Rio Preto da Ébora, advogado Isaac Luiz Miranda Alves, relatora deste recurso também, doutora Maria Elisa Andrade. Agora sim. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu pedi vista desse processo justamente porque quando
a ilustre relatora trouxe o seu judicioso voto, e o Dr. Cássio, de forma também bastante eloquente, trouxe todos os argumentos. Eu me deparei com a situação que, de fato, já julguei situação análoga a esse processo e fiz monocraticamente a decisão também pelo não conhecimento do recurso, de forma com que eu trouxe agora um voto escrito. Entretanto, eu não tive condições de juntar o processo, até porque ele continuava com... Então, eu peço para o seu secretário espelhar o voto para fazer a leitura a partir do espelhamento dele. Por favor. Pode continuar. Obrigado. De início, digo que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que compete à Justiça Eleitoral dirimir demanda surgida no decurso do período eleitoral relacionada à fixação do número de vereadores. Portanto, esta Corte é competente para analisar a matéria alegada pelo recorrente. Isso, não obstante, transcrevo por oportuno um trecho de decisão monocrática da minha lavra em questão idêntica nos seguintes termos. Contudo, conforme observado pelo próprio recorrente, o controle difuso de constitucionalidade se faz em relação a um caso concreto. E, no caso concreto, verifico que o juiz ou a Corte apenas deferiu o DRAP do partido recorrido referente à candidatura de exatamente 9 candidatos, conforme defendido pelo recorrente em suas razões recursais, não havendo, portanto, interesse recursal na modalidade da falta de utilidade do recurso. Nesse sentido, eu cito e peço bem para ler apenas a parte em destaque. O que se exige é que haja um conflito de interesses, uma pretensão resistida. O controle incidental de constitucionalidade somente pode se dar na tutela de uma pretensão subjetiva. O que não é possível é pretender a declaração de constitucionalidade da lei em tese, fora de uma lide de uma disputa de partes. Esse é um acordo de relatoria do desembargador Brandão Teixeira de Minas Gerais. Na hipótese dos autos, não há um conflito de interesses, uma vez que o pedido do DRAP de autorização para o partido recorrido lançar 9 candidatos a vereador não conflita com o entendimento do recorrente de que, naquele município, só há 9 vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal, sendo sobre essa questão que se circunscreve a competência da sua eleitoral no presente feito. Caso o partido recorrido venha, eventualmente, a requerer o registro de candidatos a vereador em vagas remanescentes, ultrapassando o limite das alegadas 9 vagas na Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro, a serem preenchidas, é que aí sim surgiria o interesse do Ministério Público Eleitoral em impugnar os requerimentos de candidatura individual. Ocorre que, conforme observado pelo Procurador Regional Eleitoral em exercício em seu parecer, no julgado do nosso Superior Eleitoral citado pelo próprio recorrente em suas razões recursais, consta o seguinte. Outro sim, após ser consultado sobre a aplicabilidade da modificação da lei orgânica do município, que majorou o número de vereadores em eleições próximas, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu que o prazo para aquele Poder Legislativo alterar o número de edis para o próximo pleito, adequando a população do município, coincide com o termo final das convenções partidárias, visto ser a última etapa para o início do processo eleitoral propriamente dito. Portanto, se mesmo quando a alteração do número de vereadores é feita pela Câmara Municipal, que possui legitimidade primária, para tanto, o novo parâmetro para o número de candidatos a vereador a serem lançados por cada partido só valerá se a alteração realizada por aquela Casa Legislativa se der até o termo final das convenções partidárias, com muito mais razão a eventual alteração feita por esta Corte. Neste momento, só teria validade para as próximas eleições, uma vez encerrado o prazo das convenções partidárias, o que, da mesma forma, revelaria a ausência de utilidade de decisão deste tribunal sobre o número de candidatos a serem lançados por partido para o preenchimento das cadeiras da Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro, normalmente quando há ação civil pública sobre a questão tramitando perante a Justiça Comum. Pelo exposto, não conheço o recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos da artigo 66 da Resolução de TM 69, por ausência de interesse recursal, mantendo a sentença da qual que definiu o DRAP do Partido União Brasil referente aos seus candidatos a vereador às eleições municipais de 2024. Portanto, embora esta Corte seja competente para analisar a questão nos termos do precedente do Tribunal Superior Eleitoral inicialmente citado, não há, conforme reconhece a própria relatora, utilidade prática
em decidir sobre a questão no caso concreto, seja porque o número de candidatos lançados pelo partido recorrido não ultrapassa o número de vagas defendido pelo recorrente, não havendo conflito de interesses ou pretensão resistida, seja porque eventual provimento do recurso alterando o número de vagas a serem preenchidas só teria validade para as próximas eleições, uma vez ultrapassado o período das convenções partidárias, sendo do mesmo precedente do Tribunal Superior Eleitoral. Deve-se privilegiar o julgamento de mérito quando isso seja benefício a uma das partes. Por exemplo, releva-se a nulidade alegada quando, no mérito, se pode decidir a favor de quem a alega. Mas na hipótese dos autos, em que não se diz nem o que o recorrente que diz que está certo, nem que não está certo, não há com todas as venhas aos que entendem de forma diversa razão objetiva para se privilegiar uma decisão de mérito, que nada resolve, especialmente quando não há conflito. Pelo exposto com as venhas, a ilustre relator e aos pares que acompanharam o voto, acompanhando a divergência e mantendo a coerência com a decisão monocrática anteriormente por mim proferida, pelo não conhecimento do recurso em face da absoluta falta de utilidade prática na decisão de mérito e, por consequência, da falta de interesse recursável. Como voto, senhor presidente, demais bem. Bueno. Volta a palavra, eminente relator. Muito obrigada, senhor presidente. Eu queria começar agradecendo aos colegas Dr. Cássio e Dr. Marcelo por terem levantado todas essas questões, né, preliminares. E eu, nesse intervalo entre a sessão dessa manhã e agora, eu refleti a respeito das minúcias, né, de se alocar o debate tanto em preliminares de natureza processual ou se o cerne, o mérito mesmo da discussão revolve toda essa celeuma da pretensão que quer limitar o número de candidatos que vai compor o DRAP, né? Bom, eu vou pedir licença para a leitura do complemento e já adianto que vou manter o meu voto, entendendo que a matéria é de mérito e não preliminar de falta de interesse. Ouvi então com atenção, atentamente ao voto proferido pelo Dr. Marcelo Vieira. No entanto, com o devido respeito, mantenho meu posicionamento. O DRAP é o processo no qual se afere legitimidade dos atos praticados pelo partido, sua situação jurídica e a regularidade da relação de candidatos encaminhada para registro, tanto em quantidade como também em relação à observância da cota de gênero. É nesse processo que se discute o número de candidaturas a serem apresentadas pelo partido, seja através de requerimento coletivo RRC, seja através de requerimento individual. No caso dos autos, a pretensão do recorrente consiste na definição do número máximo de candidaturas permitidas para o partido. Nisso consiste o pedido do Ministério Público em primeira instância. E esse pedido foi formulado em ação de impugnação de registro de candidatura e também é objeto do recurso em exame. A menos em tese, a pretensão é legítima, sendo adequada à via escolhida para tanto. A declaração incidental de inconstitucionalidade lei orgânica, por sua vez, se afigura como mera causa de pedido, ou seja, a premissa para se reconhecer o teto que ele busca no DRAP pressupõe que nós, da Justiça Eleitoral, tivéssemos que reconhecer a lei orgânica do município como inconstitucional. E nesse ponto, foi que eu sustentei no voto original, que a Justiça Eleitoral não detém competência para apreciar esse questionamento de inconstitucionalidade, por mais que se tratasse de uma questão de ordem pública. E, seguindo aqui, figura apenas, então, como mera causa de pedido, que poderia ser qualquer outra, como, por exemplo, extrapolação do número de candidaturas ou inobservância da cota de gênero, dentre outras. Além disso, a pretensão poderia, por exemplo, estar amparada em emenda à lei orgânica promulgada após as convenções partidárias, hipótese em que não poderia ser aplicada à eleição em curso consoante precedente do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse contexto, a análise de viabilidade da pretensão do recorrente pressupõe obrigatoriamente a incursão na viabilidade da causa de pedir, em exame próprio de mérito. Portanto, à luz da teoria da acessão, muito embora a discussão envolva
a presença ou não do interesse processual do recorrente, concluo que a análise deve ser feita dentro do mérito e não como preliminar. E aqui apenas dos dois recursos que nós estamos discutindo, o primeiro diz respeito a Santa Isabel do Rio Negro e o segundo, Rio Preto da Eva, aonde a hipótese é distinta do primeiro caso, onde o DRAP extrapolou o teto que seria o correto para aquele município. Então, além disso, mais uma vez pedindo então, vendas aos colegas, eu ouso discordar da divergência quando afirma que a inconstitucionalidade poderia ser também alegada em RRCI, Registro de Candidatura Individual em Vaga Remanescente, tendo em vista que, à luz da jurisprudência dominante do próprio Tribunal Superior Eleitoral, o pedido de registro de candidato não é via adequada para discutir vício do DRAP. E, nesse sentido, o TRE do Espírito Santo, Rei 0600-33151 e TRE do Alagoas, R. Cande 0600-62-990, julgado esse último em setembro de 2022. Com esses acréscimos, eu mantenho meu voto pelo conhecimento do recurso e desprovimento. Bueno, alguém mais quer discutir? Vamos passar os votos, presidente. Doutor Cássio falando. Só gostaria de pontuar, todo respeito ao voto da relatora, a doutora Maria Elisa, e na divergência eu não apresentei meu voto, mas em nenhum momento disse ser possível, neste caso concreto, controle concentrado. Concreto tem a ver com o caso concreto, o controle de constitucionalidade. Ao contrário, eu disse que não poderia haver pela inutilidade do meio, uma vez que o julgamento do DRAP não comporta a discussão sobre o número de vagas de vereadores de qualquer município. O pedido principal, que é a questão da regularidade do DRAP, por causa do número de vereadores do município, ou seja, julgar isso dentro do julgamento de DRAP, ao meu ver, é inadequação da via eleita. E o pedido incidental que nós condamos de transformar em mera causa de pedir, embora lá seja a causa de pedir, toda aferição incidental de constitucionalidade, como prejudicial de mérito, é uma das causas de pedir, que é mérito lá não pode ser realizado por inutilidade do provimento jurisdicional que se pretende no incidente. Por isso, eu insisto que nós estamos diante, não vai ser a primeira que vai aparecer aqui, já apareceu uma de outro município, que é Rio Preto, meus outros são São Isabel. Nós estamos diante de uma questão de não conhecimento do recurso e inadequação da via eleita no pedido principal. E inutilidade do provimento jurisdicional que se persegue no pedido incidental. Essa é a minha posição, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão. Senhor presidente. Devagador aí, com a palavra. Boa noite, excelência. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Assim como falou a doutora Maria Elisa, nesse intervalo da sessão da manhã para agora, eu também me debrucei para examinar a questão que é de extrema importância. E, reexaminando, excelência, eu quero trazer aqui para a discussão também, antes de entrar no julgamento propriamente do processo, analisando os votos já trazidos, inclusive o apresentado agora pelo doutor Marcelo, o que eu detectei é que há uma prevenção
por conexão dos processos com o doutor Cássio, que foi o primeiro a receber o primeiro processo. Por que eu digo isso? Porque como está acontecendo hoje, se ficar com o relator diferenciado, nós vamos correr o risco de ter decisões conflitantes. Então, por conta disso, a teoria do artigo, me parece que 55 do Código de Processo Civil, eu acho e tenho decidido monocraticamente, remetendo os processos por conexão ao doutor Cássio. Então, eu venho trazer isso aqui para o colegiado para discussão, a teoria do artigo 55 do Código de Processo Civil. E vou ler, Excelência. Ainda que não se reconheça a conexão, o parágrafo 3º do artigo 55 do Código de Processo Civil diz o seguinte: serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre estes. Então, eu trago a discussão da Corte, não sei se como preliminar, trago para a discussão, Excelência. No meu caso, eu entendo que seja a prevenção do doutor Cássio, e os processos teriam que ser remetidos a ele, por esses fundamentos que eu acabei de dizer. Bueno, a palavra é de relator. Só uma dúvida, o senhor se refere aos recursos que chegaram de Santa Isabel do Rio Negro ou a toda e qualquer discussão a respeito do DRAP? Santa Isabel do Rio Negro e o outro processo de hoje foi do Rio Preto da Eva. Todos os dois foram distribuídos para ele em primeiro lugar. Tanto de Santa Isabel do Rio Negro como do Rio Preto da Eva. Só seriam nessas duas situações. As outras situações não seriam, porque seriam situações diferentes, né? Eu estou dizendo por conta dos processos, da matéria discutida nesses processos, em relação a esses municípios. Então, o senhor está sustentando uma conexão por afinidade quando o assunto for, independente do prejuízo, a discussão apenas é da competência de constitucionalidade como pressuposto, é isso? Isso. Por prevenção, seria distribuída ao doutor Cássio. Senhor presidente, me permita, doutora Márcia. A doutora Márcia. Não, eu não vejo, bom, eu não vejo problema em reconhecer a conexão por afinidade, mesmo porque ela é mais ampla e tem mesmo esse objetivo de matérias afins serem julgadas por muito julgador, evitando decisões conflitantes, né? Eu só estou perguntando, embora não haja, eu só estou perguntando se a conexão em relação exatamente a esse combinado de causa de específico em relação à constitucionalidade, porque eu tenho na minha pauta um outro processo discutindo o DRAP, mas por outros motivos. Não seria assim? Só estamos mais eu acho que não tem conexão. Não, seria só contra esse, doutora. A minha missão seria só contra esse, nessas situações que nós estamos discutindo agora, ou seja, esse número de vereadores desses municípios. Doutor Cássio, fala. Senhor presidente, com a devida vênia, colocação desvaga do Ayrton, primeiro eu gostaria de justificar por que eles estão demorando na minha mão. Porque isso não é fácil de decidir. Se fosse fácil, nós estaríamos discutindo aqui. Minha assessoria sabe quanto eu quebrei na minha cabeça essa semana para saber que posição eu tomaria em cima dessa questão. E segundo, para dizer o seguinte, que essa conexão arguida pelo desembargador Ayrton com a devida vênia só acontece quando os tribunais têm órgãos fracionários. E não é o caso aqui. Nós somos um órgão só, somos no pleno aqui. Então, não teria alguma vez divergência em que pese eu seja relator do processo com uma posição
e a doutora Mara de outros processos de outra posição, porque o colegiado é o mesmo. Então, por isso não há conexão, entendeu? Na minha visão, não há conexão por isso. Porque aqui é um pleno, nós não temos órgão fracionário, como o Tribunal de Justiça, por exemplo, Supremo, o STJ, e por isso não haveria conexão, porque os julgadores são mesmos, os membros do pleno. Entendi. Eu quero ouvir, não foi ouvido, e deve ser ouvido, os procuradores eleitoral nessa matéria específica da prevenção. Se há prevenção, com a palavra Vossa Excelência. Só uma questãozinha de ordem, se Vossa Excelência permitir. Prevenção. Só uma questãozinha. A doutora Mara Elisa falou do segundo processo, e na verdade não tinha olhado do Rio Grande da Eva, mas eu detectei também que o 12º é a mesma matéria, não é? Ou só pelo juízo? Essas diferenças. E a edição da Isabel do Rio Negro também de Trave é outra situação. Presidente, se o tribunal decidir que vem para mim, não tem problema. Só estou dizendo. Eu entendo que não precisa organizar a discussão. Sim, senhor presidente. Apenas eu só queria realmente fazer essa ponderação que o 12º também pode entrar em julgamento, já que é exatamente a mesma matéria. Sim, doutor Marcelo tem razão. É o 12º, eu estava me confundindo. O processo que discute DRAP com razões diferentes é o nome processo. Mas o 12º também é Santa Isabel e é exatamente a mesma discussão. E eu não tinha visto esse processo do Rio Grande da Eva, daí que surgiu a dúvida foi realmente olhar agora. Então, só queria ponderar as coisas, presidente. Muito bem, então vamos ouvir o eminente procurador regional eleitoral sobre a questão da prevenção. Obrigado, senhor presidente. Eu quero de maneira muito sucinta aderir à manifestação de excelência do Cássio, no sentido de que não há meio de decisões contraditórias em tratando de um tribunal que não está operacional. Então, portanto, não há necessidade de reconhecer a prevenção e a reunião dos processos sob a relatoria de sua excelência do Dr. Cássio. E, presidente, obrigado, Vossa Excelência. Doutor Diogo, posso dar uma palavrinha? Só em questão de informação, também mantido essa questão da prevenção, em relação ao município de Santa Isabel, eu não tenho conhecimento, mas a do Rio Preto, eu tenho. Eu acredito que não tenha sido a Vossa Excelência do Cássio a ter recebido primeiro o acesso dessa questão, porque eu decidi essa semana da mesma forma, eu antecipo que voltarei atrás do meu voto, vou concordar com a divergência, no processo que eu tenho ele aqui, que é o 0600-160-09-2024, justamente em Rio Preto da Eva. Então, eu acredito que teríamos que pedir informação da Secretaria para ver para quem foi o primeiro processo em relação ao DRAP do Rio Preto da Eva. Só um adendo, presidente. Obrigado. Então, vamos colocar a situação para começarmos a votação. Se há prevenção ou não dos processos. Excelência, só para contextualizar também, e se for o caso até eu retiro a propositura, a única situação que pode acontecer aqui é do colegiado não estar completo e por acaso acontecer que não seja respeitado o princípio da colegialidade. Fora isso, eu concordo com a colocação trazida pelo Dr. Cássio. Se for o caso... O colegiado está completo hoje, doutor. Falei isso. Não, então foi isso que eu falei. O que pode acontecer de uma decisão diferente se o colegiado não estiver completo e até com um membro diferente, alguma coisa assim. Por isso que eu estou dizendo que eu concordo com o Dr. Cássio. Mas se você quiser consultar os demais, também não tem problema. Mas eu entendi essa situação. Nós temos que colocar em votação essa questão. Então, há uma posição da relatora pela prevenção, é isso? Não. Você pode explicar. Tá certo. Bom,
inicialmente, quando o doutor Marcelo, aliás, o doutor Ailton propôs, eu me recordei que até abrir de novo o dispositivo para certeza da hipótese do artigo 55, parágrafo 3º do CPC, que fala da conexão por afinidade. Mas, como bem lembrou o doutor Cássio, né, o órgão julgador é o pleno, não é órgão fracionário, ainda que os relatores façam seu voto de forma distinta uns dos outros, mas todos nós vai passar todos esses processos de Santa Isabel, de Rio Preto da Eva, vão passar pelo crivo do pleno para julgar. Então, concordando aqui com o doutor Cássio, também pode passar, se for uma prática. Não, estou dizendo que pelo menos o primeiro. Esse julgamento pode acontecer, mas pode ser seguido. Sim, não, eu entendo que não tem problema. Eu entendo que no momento seja no próprio recurso, seja agradável de Processos são conexos, mas você entende que não há conexão. Então já temos um voto. Doutor Cássio também entende que não há. Então, para nós sermos práticos, não teria que haver reunião em um mês. Os processos são conexos, mas o órgão julgador é o mesmo, e não é a prevenção do relator, porque não existe órgão fracionário. Essa é a minha posição. CNJ pede. Seja mais claro para o público que está nos ouvindo, está nos assistindo. Os processos não serão reunidos no mesmo relator. Serão distribuídos. Então, para nós sermos práticos, não teria que haver reunião em um mesmo relator. Então, não vai haver. Pode ser distribuído livremente. O efeito prático para que, como hoje o CNJ pede, seja mais claro para o público que está nos ouvindo, está nos assistindo. Os processos não serão reunidos no mesmo relator. Serão distribuídos livremente e cada um relator pode examinar de igual modo o presidente rejeita a prevenção ou trazê-lo ao plenário, conforme essa questão. Então, doutor Cássio também, na sequência. É porque o doutor Diogo não faz parte dessa composição. Podemos julgar. Já votou de manhã. Então está vinculado. Doutor Diogo. Eu acompanho o entendimento de não haver prevenção. Doutor Fabrício. De igual modo, se o presidente rejeita a prevenção. Desembargador Ailton. Excelência, embora eu tenha trazido a matéria para discussão, eu concordo com a fundamentação trazida pelo doutor Cássio. Doutor Marcelo? Então, podemos julgar. Então, aqui no processo está quatro. Presidente, senhor presidente, na hora eu tinha pedido a palavra, era eu que estava votando. Excelência já votou. Não, eu fiz a inicialmente. Pode refazer o voto, mas o Excelência já votou. Isso. Já votou de manhã. Eu ia explicar para Vossa Excelência. Ou Vossa Excelência vai colher os votos depois, senão eu... Não, veja bem. Não, então, mas é porque eu fiz primeiro. Vossa Excelência quer eu quero continuar com a palavra, Excelência, aí eu explico. Fica à vontade, continuar. Muito obrigado, Excelência. Desculpa por fazer a confusão. Mas é porque primeiro trouxe essa proposta, né, como uma preliminar, vou chamar assim, embora não seja tecnicamente,
Eu vou falar que trouxe essa preliminar discussão para depois avançar-se ao mérito. E no mérito, excelência, também depois de examinar nesse curto espaço de tempo que nós tivemos entre a sessão da manhã e a da agora, eu vou pedir vênia à eminente relatora e vou retromarchar para acompanhar o voto do Dr. Cássio pelas suas razões de votar e pelas suas fundamentações. Então, peço vênia à eminente relatora e acompanho o Dr. Cássio. Pois não, então agora empatou, né? Muito bem, então, diante, doutor Diogo Montanaro. Presidente, de igual forma, como eu tinha informado anteriormente, eu também vou pedir vênia à relatora e vou retromarchar, até por uma questão de coerência, como essa semana mesmo eu decidi de igual forma a divergência, ficaria desconexo, decidir um dia uma coisa, outro dia outra. Então eu vou pedir vênia à relatora e vou acompanhar a divergência do doutor Cássio Borges. Obrigado. Não sei se Vossa Excelência facilitou ou complicou a minha vida. Eu não vou precisar votar. Então, 2 com a relatora. 2 com a relatora, a senhora e mais um. Não, senhor presidente, eu vou manter meu voto até para poder verificar qual será o resultado e a partir de aí tomar um novo posicionamento a respeito do tema. Mas eu manter meu voto. Ficou 4-2. Pode ficar 3-3 para o senhor poder se manifestar também. Não quer manter teu voto? Eu agradeço. 2 com a relatora, a senhora e mais um. E 4 com a divergência. Tá certo? Então, por maioria de votos, vencida a relatora, no caso, pelo não conhecimento dos recursos, não é isso? Dos 2 recursos. Então, Vossa Excelência já tem um voto pronto? Não, presidente, eu vou apresentar na sessão de segunda-feira. Então, eu vou pedir que Vossa Excelência faça um resuminho do que nós debatemos aqui. Exatamente. Assim, eu voto pelo não conhecimento, pela inadequação da via eleita, que foi o recurso trazido aqui ao tribunal para se modificar o número de vereadores na Câmara Municipal de Santa Isabel, e voto em consequência disso, embora seja estranho, porque a questão incidental deveria ser julgada primeiro, em consequência disso, eu entendo pela inutilidade da declaração incidental de constitucionalidade, também falta de interesse de agir. Então, o senhor organiza essas questões para que o tribunal tenha um histórico. Tá certo. Desse julgamento. Eu vou trazer o voto na segunda-feira, presidente. Inclusive com o parecer ministerial sobre o assunto. Que houve um adendo. Tá. Um adendo. O doutor Rafael falou. Muito bem. Então, com essas considerações, processo julgado. O acordo será lido na sessão de segunda-feira. Então, com a palavra, eminente relator. Tem a mesma situação, mas ele terá que ser julgado, porque ele não foi. 12º. Pode anunciar. 12º processo da pauta, PJE número 06.080, dígito 62, 2024, 604, 0030. Recurso eleitoral em registro de candidatura, DRAF, tendo como recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido PR de Santa Isabel do Rio Negro. Relatora deste recurso também é a doutora Maria Elisa Andrade. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, esse processo é idêntico aos 2 que a gente estava agora votando, né? Então, peço dispensa também da leitura do relatório. Acredito que o parecer do Ministério Público tenha sido também, se o doutor Rafael pode confirmar isso, exatamente no mesmo sentido, e tendente ao julgamento, eu voto idêntico também ao anterior. Pois não. Vocês confirmam o parecer, doutor? Pode se pronunciar. Obrigado, senhor presidente. Pois bem, a questão é realmente bastante complexa.
E nos dois processos antes julgados, o parecer ministerial pelo desprovimento. E esse parecer aqui, desse processo, não é de minha palavra, é do dia 6 de setembro de 2024 e nessa ocasião o Ministério Público ainda seguiu o entendimento pelo desprovimento, parecer de outro colega. Porém, internamente nós evoluímos o nosso entendimento e alguns pareceres mais recentes, que serão evidentemente votados e julgados nas próximas sessões, o Ministério Público já apresenta o parecer pelo não conhecimento do recurso, alinhando-se agora, então, à jurisprudência que se formou nesta Corte. Portanto, nesse caso, aderindo aqui a todas as considerações que foram levantadas, o parecer ministerial é pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse. Muito bem. Então, doutora Maria Elise, Vossa Excelência, mantém o voto? Muito obrigada. Senhor presidente, novamente, com todo respeito ao posicionamento dos colegas, eu acho que essa questão é aquela clássica hipótese em que a análise de inadequação e de falta de interesse, ela se confunde com o mérito, porque nós temos que resolver questões de fato aí para poder se chegar a uma conclusão. Então, eu mantenho o voto no mesmo sentido. Pois não. Então, apenas para perguntar, doutor Fábio, você mantém também a posição? Senhor presidente, como julgamos anteriormente em processo da mesma natureza, e eu estava aguardando aquele resultado por uma questão de prestigiar o colegiado, aí nesse caso específico eu vou seguir a nova orientação que foi formada no processo anterior pelo não conhecimento. Doutor Cássio, Vossa Excelência, eu só queria, para nós simplificarmos o trabalho da Corte e dos membros, Vossa Excelência ficará como que abriu a divergência, tudo bem, seguido pelos... Tudo bem. Então, no caso, 5-1. Tá certo. Naquele 4-2, desse 5-1. Tudo bem, senhor presidente. Então, Vossa Excelência também vou proclamar o resultado por 5 votos a 1, vencido a eminente relatora. O recurso é não conhecido. Acordo lido assinado. Aliás, processo julgado, o acordo será lido na próxima sessão, redator para o acordo. Os 3 processos, doutor Cássio. Senhor presidente, só uma dúvida. Nesse julgamento, a composição é o doutor Diogo ou agora é a doutora Gisele? Doutora Gisele, né? Porque, sim, nesse caso, como a doutora Gisele está presente, nos outros 2, doutor Diogo. Que ele se posicionou nos outros. Isso. Agora, temos que colher o voto da doutora Gisele. Voltando, então, um passo atrás, antes de proclamar o resultado, temos que colher o voto da eminente doutora Gisele com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Da mesma forma que os colegas, eu vou acompanhar a divergência inaugurada pelo doutor Cássio. Bueno, então, também mantido no caso do placar. 5 votos a 1. Agradeço a Vossa Excelência, recurso julgado. E aqui, então, vamos agora ao item 4, não é isso? Pode anunciar. Presidente, doutor Diogo. Gostaria de pedir licença para minha retirada por já ter participado de todos os processos que eu tinha em missão nessa sessão e desde já desejar um ótimo final de semana a todos. Pois nós agradecemos a Vossa Excelência e até a próxima. Muito obrigado, presidente. Então vamos lá. 4º processo, pode anunciar. 4º item da pauta, PJE número 0600 371 Distrito 37, 2024, 604 0006. É um recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Alfredo Santos de Souza, advogada doutora Maria Auxiliadora dos Santos Benigno, terceiro interessado do partido PSD de Manacapuru. Relatora deste processo, doutora Gisele Falcone Medina. Com a palavra, doutora Gisele, relatora. Obrigada novamente, senhor presidente. Eu peço a dispensa da leitura do relatório e a título do Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, doutor procurador. Obrigado, senhor presidente. Senhor Alfredo Santos de Souza.
teve suas contas de 2020 julgadas como não prestadas e, posteriormente, ajuizou um pedido para obter a regularização das contas. Como é ser disso, a regularização das contas não vai cessar o impedimento para obter a certidão de quitação eleitoral dentro da legislatura para a qual o candidato concorreu, a linha da súmula 42 do TSE. Portanto, candidato sem quitação eleitoral, correta a sentença que indeferiu o registro, parecer pelo desprovimento do recurso. Volta a palavra a Vossa Excelência, doutora Gisele. Obrigada novamente, senhor presidente. Eu peço permissão para votar pela emenda. Pode prosseguir. Recurso eleitoral, pedido de registro de candidatura, contas de campanha julgada não prestada, ausência de certidão de quitação eleitoral, sentença de conformidade com a legislação e jurisprudência, recurso desprovido. Trata-se de recurso contra a sentença que indeferiu o pedido de registro do recorrente por falta de certidão de quitação eleitoral em razão de prestação de contas julgadas não prestadas. O julgamento de contas de campanha como não prestadas obsta que o candidato obtenha a certidão de quitação eleitoral durante o mandato para o qual concorreu. Artigo 80, inciso 1º da Resolução do TSE, número 23.607 de 2019, súmula do TSE, número 42. A regularização da situação da prestação de contas apenas evita que perdurem os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura. Resolução do TSE, número 23.607 de 2019, artigo 80, parágrafo 1º, inciso 1. Recurso conhecido, mas desprovido. É o voto, senhor presidente, de demais membros. Está em discussão. Em votação. Portanto, por unanimidade de votos, recurso desprovido. Acordo livre assinado. Vamos ao próximo. Quinto item da pauta, PJE número 06.089, dígito 06, 2024, 604, 0036. Recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente o Ministério Público Eleitoral, recorrido Luiz Pires da Cruz, advogado do Dr. Caíque Rodrigues Borges e outro, terceiro interessado do Partido União Brasil de Tabatinga. Relatora deste recurso, doutora Gisele Falcone Medina. Com a palavra, eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. Novamente, eu peço a dispensa da leitura do relatório que seja ouvido o Ministério Público Eleitoral. Com a palavra do outro procurador. Obrigado, senhor presidente. O senhor Luiz Pires da Cruz teve suas contas das eleições de 2020 julgadas como não prestadas. A diferença aqui, em relação a casos anteriormente julgados, é que o senhor Luiz Pires da Cruz teve seu registro deferido pelo juízo zonal. O Ministério Público recorreu e aqui defendo que assiste razão ao Ministério Público. O recurso deve ser provido, uma vez que o candidato não tem quitação eleitoral para disputar as eleições. Portanto, o parecer ministerial é pelo indeferimento do registro de candidatura, dando-se provimento ao recurso. A palavra é eminente relator. Obrigada, senhor presidente. A situação foi colocada pelo ilustre representante do Ministério Público, então eu peço permissão para votar pela leitura da emenda novamente. Pode continuar. Recurso eleitoral, ausência de quitação eleitoral, prestação de contas de campanha julgada não prestada, condição de elegibilidade, recurso provido. Cuida-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral de primeiro grau contra a sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura de Luiz Pires da Cruz ao cargo de vereador no município de Tabatinga. O recorrido teve sua prestação de contas de campanha relativa às eleições de 2020 julgada não prestada, a impedir a obtenção de certidão de quitação eleitoral. Artigo 80, inciso 1º da Lei nº 9.504 de 97, súmula do TSE número 42. A regularização da situação de prestação de contas de campanha julgada não prestada apenas evita que os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral persistam após o fim da legislatura. Lei nº 9.504 de 97, artigo 80, parágrafo 1º, inciso 1. Configurada a ausência de condição de elegibilidade na falta de certidão de quitação eleitoral do recorrido, é de se conhecer e dar provimento ao recurso conhecido e provido. Está em discussão. Em votação. Portanto, por unanimidade de votos, o recurso está provido. Acordo lido e assinado. Vamos ao seguinte, doutor Edson.
É o 7º, né? Provido. Vai interferir o registro. Não está provido. Não. É o 5º processo. Foi o 5º. Foi o 5º, senhor presidente. 7º item da pauta, PJE número 06.065, de 73, 2024, 604, 0069. Recurso eleitoral em registro de candidatura, DRAP, para o cargo de prefeito. Recorrente do Ministério Público Eleitoral, recorrido do Partido Liberal de Itamaraty, advogado Dr. Ítalo Eduardo Guina Prado. Relator deste recurso, Dr. Fabrício Patamar. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, senhores membros, Dr. Procurador Regional Eleitoral, cumprimentando novamente Vossas Excelências, eu pediria a dispensa da leitura do relatório com a imediata ativa do Parque Eleitoral. Com a palavra, o doutor Procurador. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto pela Promotoria Eleitoral atuante, junto ao juízo da 60ª Zona Eleitoral de Itamaraty, em face da sentença que deferiu o DRAP apresentado pelo Partido Liberal. A questão aqui revela alguma complexidade, apesar disso é possível trazer a questão de maneira objetiva. Houve um ato da comissão estadual, do presidente estadual do PL, do Amazonas, de 20 de agosto de 2024, que anulou a convenção municipal do partido. E essa anulação da convenção municipal faria também, por consequência, cair o DRAP do partido. E aí foi impetrado um mandado de segurança contra esse ato do presidente estadual, houve uma liminar nesse mandado de segurança e, portanto, não poderia, a princípio, até então, ser considerada essa anulação. Então, isso restabeleceria a convenção municipal. No dia seguinte, no dia 21 de agosto de 2024, houve uma resolução administrativa da Comissão Executiva Nacional do Partido. E esse ato da Comissão Executiva Nacional, ao tempo em que autoriza o presidente estadual a tomar essa decisão, por si só também é suficiente para considerar que, por ato da Comissão Nacional, a Convenção Municipal foi anulada. Então, por entender que, nesta instância, no Tribunal Regional Eleitoral, não seria possível a análise do ato da Comissão Executiva Nacional, porque isso competiria ao TSE, o Ministério Público sustenta que permanece então, deve ser considerada nula a Convenção Municipal pelo ato da Comissão Executiva Nacional e, portanto, nula a Convenção Municipal também fica comprometido o DRAP. O parecer ministerial, então, é pelo indeferimento do DRAP, dando-se provimento ao recurso. A palavra, o eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. Eu prossigo no voto, inicialmente, atestando a tempestividade do recurso, destacando que, após regular a convenção partidária realizada pelo recorrido, o órgão nacional expediu resolução anulando a citada reunião. Conformada Emily Beatriz Souza da Cruz, filiada ao Partido Liberal e escolhida em convenção partidária candidata a prefeita do município de Itamaraty, impetrou mandado de segurança deste regional, sendo deferida a liminar no sentido de tornar válida a convenção local, no sonte de 11792197, auto de número 0600-225, dígito 14/2024-604-0000, de relatoria de Sua Excelência, Dr. Cássio André Borges dos Santos. A principal questão dos autos envolve a competência para análise do mandado de segurança que manteve válida a Convenção Partidária Municipal. O recorrente, o Ministério Público Eleitoral, argumenta que o Tribunal Regional Eleitoral não possui competência para decidir sobre o caso, devendo tal competência ser exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista que o ato de anulação da Convenção foi praticado pelo Diretório Nacional. No entanto, mutatis mutandis, o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral por meio da súmula 41 dispõe que cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. Se sendo, senhor presidente, disposto o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso a fim de manter rígida a sentença guerreada que julgou deferido o pedido de registro do Partido Liberal, PL, município de Itamaraty, para concorrer às eleições municipais de 2024. É como vosso, presidente, demais membros. Está em discussão.
Em votação. Senhor presidente. Doutor Marcelo Pompala. Eu só gostaria de pedir um esclarecimento ao ilustre relator, se for possível. Pode prosseguir. Pelo que eu entendi, houve um ato de dissolução da convenção municipal por parte do diretório estadual. Não, o diretório nacional. Mas o nacional foi posterior, pelo que eu entendi. Sim. Houve primeiro o estadual, aí veio o diretório estadual anulou a convenção municipal. Não, aí houve uma liminar. Pois é, mantendo. Aí depois houve um ato da Nacional. Isso, houve um ato da Nacional. Da Nacional intercedendo sobre a municipal. Invalidando a convenção de novo. Invalidando o ato da estadual que invalidou a convenção do partido em Itamaraty. Desculpe, só para entender de novo, desculpe. A intervenção da Executiva Nacional foi na decisão da estadual ou da municipal? Posso? Por favor, presidente. Pelo que eu entendi, o relato, houve a convenção, aí a estadual, o diretório estadual, dissolveu, entendeu que a convenção não valia. Aí uma candidata veio pedir um mandato de segurança e o doutor Cássio manteve a convenção rígida. Bom, só que subiu a convenção, o diretório nacional foi que invalidou já a municipal, a convenção. Então o ato subiu de estadual para Brasília, vamos chamar assim. É isso? É isso a história. Então, se for nessa seara, eu penso que a tese levantada pelo Ministério Público Eleitoral está correta, pelo provimento do recurso a fim de definir o prazo. Porque se a Executiva Nacional que intercedeu sobre a Convenção Municipal, de fato, a liminar do Dr. Cássio, realmente ela perdeu, ela não tinha mais validade, até porque o órgão nacional tem competência para interceder na Convenção Municipal, não é isso? Não seria essa a ótica? O MS perdeu o objeto, então a intervenção da Executiva Nacional ela tinha legitimidade, sim, para anular a Convenção Municipal, daí dizer que, de fato, o DRAC ficou maculado em razão dessa questão, porque a Convenção perdeu validade. Então, na verdade... O processo foi para a terceira instância, sim. Não chamasse. Então, quer dizer, o DRAC está inválido, porque não teve convenção. Aí eu penso que... Essa é a discussão, se ele está válido ou não. Pois é, então, com todas as da ilustre relatora... Sim. Senhor presidente, não sei se o doutor Cássio quer contribuir com alguma informação ainda. Está em continua a discussão. Eu queria contribuir, mas eu parei, porque eu ia falar, não tinha nada a ver. Eu posso dar uma sugestão aqui, que inclusive analisando a pauta, tem um outro processo idêntico, basicamente do mesmo município, que relatora de Sua Excelência, a doutora Maria Elisa. Estávamos falando sobre isso agora nesse exato momento. Eu vou, então, sugerir a suspensão desse processo agora, para que a gente possa analisar mais devagar o outro caso e liberar. Você vai suspender em sessão mesmo? Sim. Sessão. A gente já define no final da sessão. Bom, então, senhor presidente, só com um esclarecimento aqui, eu gostaria do relator. Pois não. O Ministério Público opinou pelo provimento para validar o DRAC. Para validar ou validar? Invalidar. E o relator para validar. Para validar. Pelo desprovimento para validar. Desprovimento. Por força do mandato de segurança. Está suspenso assim. Isso. Só na verdade, está em perder o objeto. Não, o processo está em discussão. Não está. Senhor presidente, eu ia sugerir que a gente suspendesse esse julgamento, votasse o processo da doutora Maria Elisa e depois retomasse. Vamos então chamar logo o processo da doutora Maria Elisa, que trata da questão, para nós juntarmos a discussão. Vamos, pode preparar.
Nono item da pauta, PJE número 06.05529/2024-604-0069. Recurso eleitoral em registro de candidatura, DRAP, cargo vereador, tendo como recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido Liberal de Itamaraty, advogado doutor Ítalo Eduardo Pina Prado, relatora deste recurso, doutora Maria Elisa Andrade. Com a palavra, eminente relator. Muito obrigada. Vou pedir licença para leitura do relatório, já advertindo que o recurso que está na minha relatoria diz respeito ao DRAP de vereadores. Cuidam os autos de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público em face de sentença que preferiu o registro de demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP, do Partido Liberal no município de Itamaraty, Amazonas. Na origem, o Ministério Público se manifestou contra o deferimento do DRAP, sob fundamento que a Convenção Municipal da Agremiação teria sido anulada por ato da Comissão Executiva Nacional do Partido. No entanto, sobreveio sentença que, em dissonância com o parecer ministerial, deferiu o DRAP sob o fundamento de que o ato de anulação da convenção teria sido suspenso por decisão liminar proferida no mandado de segurança 0600-225-14 de 2024, em trâmite perante o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O Ministério Público interpôs o recurso em exame, alegando que a decisão provisória proferida nos autos do mandado de segurança não teria o condão de suspender os efeitos da anulação, porque o TRE do Amazonas não seria competente para apreciar ato partidário da Comissão Executiva Nacional do Partido. A Procuradoria Regional não apresentou parecer escrito ao breve relatório. Com a palavra, eminente procurador. Obrigado, senhor presidente. A manifestação é no mesmo sentido, pelo provimento do recurso, apenas para fazer um acréscimo em relação ao que foi dito no julgamento anterior, mas que também vale para aquele caso. Verifico aqui o teor da liminar, e aqui abro aspas, defiro a liminar para suspender o ato de cancelamento da convenção partidária do Diretório Municipal de Itamaraty, estabelecendo a convenção partidária realizada no dia 5 de agosto de 2024, mantendo também todos os atos ali praticados. Aqui me parece, aí, salvo meu juízo, que o objeto da liminar foi suspender o ato do Diretório Estadual. Não vejo aqui como interpretar a liminar no sentido de que também o ato da Comissão Executiva Nacional estaria sendo suspenso pelo Tribunal Regional Eleitoral. Aqui, Sua Excelência, o relator do outro processo trouxe que não seria o caso de discutir o mérito de outro processo aqui nesse julgamento. No entanto, se houvesse essa decisão aqui, refiro a liminar para suspender o ato da Comissão Executiva Nacional, eu até entenderia que haveria esse óbice. Aqui não me parece que simplesmente a suspensão do ato do Diretório Estadual, e aí fica pendente, então, o ato válido, sem discussão, o ato da Comissão Executiva Nacional, que aí que o Ministério Público defende que caberia ao TSE examinar esse ato. Mas, ao mesmo tempo, não parece que o TRE examinou o ato da Comissão Executiva Nacional. E aí, claro, salvo o melhor juízo em relação à correta interpretação da liminar que foi definida no outro processo de mandado de segurança. Então, com essas considerações, eu mantenho esse entendimento de que o recurso deve ser provido e o DRAP indeferido em razão do ato da Comissão Executiva Nacional que cancelou a Convenção Municipal. Volta a palavra com excelência, doutora Maria Elisa. Bom, considerando a manifestação do Ministério Público e também tomando por referência o seu caso idêntico ao do colega, eu vou pedir suspensão do julgamento para modificar o voto que eu havia elaborado e amadurecer um pouco mais sobre a questão. Porque como houve o DRAP estadual e parece que uma convenção nacional se sobrepôs a isso, o que eu gostaria era de entender essa dinâmica para deixar bem claro no voto qual DRAP está sendo objeto de discussão desse recurso, ou se inclusive o recurso perdeu sentido em razão da Convenção Executiva Nacional. Entendi. Doutor Fabrício França também? De bom modo, senhor presidente. Então, o meu entendimento é do mesmo sentido. Para segunda-feira. Exatamente.
Então, os processos ficam suspensos a requerimentos dos eminentes relatores. Pode anunciar o próximo. Sim. É o 8º, né? Está no meio. 8º. Oitavo item da pauta, PJE número 0600-152-07-2024-604-0044. É o recurso eleitoral de candidatura, DRAF, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido Federação Brasil da Esperança, FEBrasil, de Pauli. Advogados, Tainá, Joelke, Ancilheiro. Relator dos processos, doutor Fabrício Frota Marques. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, Excelência. Senhor presidente, numa última análise, eu identifiquei a necessidade de fazer uns ajustes nesse voto, de modo que eu peço para trazê-lo na próxima sessão, na segunda-feira. Fica adiado, por presidente. Muito obrigado. Então vamos agora ao 10º, processo da pauta. 10º item da pauta, PJE número 0600-375-2074-2024-604-0006. É o recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrente Anderson de Vasconcelos Lima, terceiro interessado do partido PSD de Manacapuru, relatora deste recurso, doutora Maria Elisa Andrade. Com a palavra, eminente relator. Muito obrigada, senhor presidente. Gostaria de pedir a dispensa da leitura do relatório. Com a palavra, o doutor procurador. Obrigado, senhor presidente. De forma bastante sucinta, eu vou manter o parecer pelo indeferimento do registro de candidatura em razão da ausência de quitação eleitoral. Tanto parecer pelo desprovimento do recurso. Obrigado. Com a palavra, eminente relator. Muito obrigada, senhor presidente. Meu voto serve com conformidade de comparecer do Ministério Público. Gostaria de proceder à votação pela leitura da emenda. Pode prosseguir. Eleições 2024, recurso eleitoral, registro de candidatura, quitação eleitoral, desprovimento. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até efetiva apresentação das contas. Súmula TSE número 42. A constitucionalidade do artigo 80, inciso 1 da Resolução TSE 23.607 de 2019 já foi reafirmada diversas vezes pela Corte precedentes. Portanto, como o candidato teve suas contas de campanha relativas ao pleito de 2020 julgadas como não prestadas, o impedimento à obtenção da quitação eleitoral persiste até o final do mandato corrente, pouco importando se houve ou não regularização desse período. Em consequência, forçoso concluir que o recorrente não possui quitação eleitoral. Ausente uma das condições de elegibilidade, correta a decisão que indeferiu o registro de candidatura. Recurso desprovido é como voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Portanto, por unanimidade de votos, o recurso está desprovido. Acordo lido e assinado. Agora vamos ao último processo. O último item da pauta, desta sessão do dia 14 de setembro de 2024, 13º item, PJE número 06.03419-2024-604-0048. Recurso eleitoral em registro de candidatura, tendo como recorrentes Raimundo Guedes dos Santos, Federação Brasil da Esperança FEBrasil, de Japurá, e partido PSDC Municipal também de Japurá, advogado Dr. Jorge Pestana Vieira e outro. A relatora deste recurso, doutora Maria Elisa Andrade. Com a palavra, eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Gostaria de pedir a dispensa da leitura do relatório e passar ao artigo do Ministério Público. Com a palavra, o doutor procurador. Obrigado, senhor presidente. Adianto que vou ratificar integralmente o parecer ministerial pelo indeferimento do registro de candidatura pela manutenção da sentença. Mas apenas para contextualizar, o senhor Raimundo Guedes dos Santos teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, contas da época em que ele exerceu o cargo de prefeito do município de Japurá. É uma decisão definitiva que não foi suspensa por nenhuma decisão judicial. E aqui, de forma mais aprofundada, o Ministério Público considera que houve ato doloso de improbidade administrativa
uma vez que a razão da rejeição das contas pelo TCU foi inexecução parcial do objeto do convênio firmado, ausência de comprovação da execução financeira de parte dos recursos recebidos e divergência parcial entre a movimentação financeira e o documento de despesa declarado. São irregularidades gerais que revelam malversação de recursos públicos e, portanto, incide o candidato na linha G do artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64 de novembro. Portanto, sem mais delongas, o parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso. Volta a palavra, eminente relator. Muito obrigada, senhor presidente. Pela complexidade do assunto, eu gostaria de proceder à leitura do voto. Pode. O recurso preenche os requisitos legais devendo ser conhecido. No mérito, o recurso não merece provimento. O artigo 3º da Lei Complementar 64/90 dispõe que cabe ao impugnante formular sua impugnação e petição fundamentada e, desde logo, especificar os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade. No caso dos autos, a leitura da peça inaugural é de fácil percepção que a impugnação apresentada pelo Ministério Público está fundada na inelegibilidade da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, em razão de o impugnado, enquanto prefeito de Japurá, Amazonas, ter tido contas do convênio número 70.1973/2010 rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Na impugnação foi transcrita a parte dispositiva do acórdão TCU e há pedido expresso para que seja, abro aspas, seja expedido ofício ao Tribunal de Contas da União, requisitando o encaminhamento do inteiro teor da decisão de rejeição das contas do impugnado, assim como cópia dos pareceres técnicos que precederam a referida decisão, fecha aspas. Nota-se, portanto, que a petição inicial preenche todos os requisitos exigidos pela lei de regência, não se vislumbrando qualquer óbice ao seu processamento. De igual modo, a posterior juntada da íntegra do acórdão do TCU pelo cartório eleitoral não se traduz em qualquer irregularidade, posto que se trata de documento público cuja juntada, como dito, foi expressamente requerida pelo impugnante. Registre-se, ademais, que essa juntada do acórdão TCU, efetivada pelo cartório eleitoral, não importou em qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, pois, 1. O acórdão foi proferido em processo que contou com a participação ativa do recorrente. 2. O recorrente tinha pleno conhecimento do acórdão, tanto que, em contestação, rebateu especificamente os fundamentos do julgado do TCU, inclusive com a alegação de prescrição. E 3. O recorrente não mencionou o prejuízo advindo da juntada posterior do acórdão. Portanto, conclui-se que não há qualquer nulidade no processamento da ação de impugnação de registro de candidatura, motivo pelo qual avança-se a análise propriamente dita da causa de inelegibilidade em debate. O indeferimento do registro de candidatura está fundado em acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União no âmbito do Convênio 70.1973 de 2010, no qual o recorrente, enquanto prefeito de Japurá, teve suas contas rejeitadas com imputação de débito. A esse respeito, é incontrovérsia que a decisão do TCU transitou em julgado naquela corte, por ser irrecorrível, tendo sido imputado débito e sem que se tenha notícia de qualquer decisão do Poder Judiciário suspendendo ou anulando a decisão do TCU. Em suma, as razões recursais se dividem em 3 fundamentos principais. 1. Prescrição da pretensão sancionatória do TCU. 2. Ausência de irregularidade insanável. E 3. Irregularidades não configuram ato doloso de improbidade administrativa. Em relação a essa matéria defensiva, a alegada prescrição da pretensão sancionatória pelo TCU deve ser de plano afastada, porque não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto de decisões proferidas pelo Tribunal de Contas. Nesse sentido, cita-se a súmula 41 do TSE. Abre aspas, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto de decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou Tribunal de Contas que configurem causa de inelegibilidade, fecha aspas. Prosseguindo, o acórdão do TCU identificou as seguintes irregularidades, entre outras. Inexecução parcial do objeto do convênio, firmado. Ausência de comprovação da execução financeira de parte dos recursos recebidos.
divergência parcial entre a movimentação financeira e o documento de despesa declarado, evento 11787281. Como se pode observar, as irregularidades detectadas são graves e não podem ser sanadas, tanto que foi imputado ao candidato débito de R$ 415.511,19. Já o ato doloso de improbidade administrativa está configurado pela ausência de comprovação de aplicação de recursos e pela liquidação irregular de despesas, e principalmente por desrespeitar os princípios constitucionais que regem a administração pública, causando danos ao erário. Cito no voto precedentes dessa Corte em casos análogos. TRE Amazonas, recurso 0660-253, da relatoria de Vitor Andrade Liuzzi Gomes. E também no recurso 06.6742, da relatoria do juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante. Nesse contexto, configurada a causa de inelegibilidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente. Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso como voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Portanto, por unanimidade de votos, o recurso está desprovido. Acordo unido e assinado. Com esse julgamento, nós cumprimos a nossa pauta de hoje, sábado. Então, agradecer muito o esforço de todos, aqui os membros, aqui o pessoal da nossa secretaria, servidores da assessoria de cada um dos magistrados que estão trabalhando nesse esforço concentrado para dar conta desses recursos contra decisões de registro que estão chegando do primeiro grau. Também agradecer aqui o chefe do Ministério Público Eleitoral, doutor Rafael, também a turma dele está trabalhando lá, firme, forte, e, portanto, estamos nesse esforço concentrado para darmos conta do que dita a legislação de regência, a nossa legislação eleitoral. Portanto, agradeço a todos e, com isso, os convocando para a próxima sessão, dia 16 de setembro, às 12 horas, declaro encerrada a presente sessão.